Gabi, para Gi Carvalho, para Ana, para Paula, para Isa, para o João, para Laura, para Luísa, para Maria Eduarda Aberta e para Paula Dornelles. Bom dia para todo mundo. Segunda-feira pós-Enem, bom dia, Luísa. Segunda-feira pós-Enem, meio que de ressaca, assim, meio sem entender o que aconteceu direito ontem, né? Eu tenho um primo, que ele é inclusive meu aluno, ele mandou um áudio depois, ele falou, cara, eu não sei nem meu nome direito. Daí ele falou, né, comentou da proposta de ação e tal, teve problema para poder entrar em sala de aula, e, enfim, tudo isso é passado. Eu sei que às vezes é difícil a gente tentar virar a chave, né, de tudo que aconteceu, assim, apertar um botão e esquecer o que passou e focar no que falta. Mas é exatamente isso que vocês devem fazer agora. Vocês devem esquecer o que já passou, né, esquecer esse trauma, né, e seguir. Essa semana agora vocês vão ter que focar na prova de Ciências da Natureza e Matemática. Por isso que eu vim falar com vocês, né? A maioria de vocês já tem a sua estratégia traçada, né? Deixa eu abrir aqui minha câmera. Já tem sua estratégia traçada de como vai ser, né? O que vai fazer primeiro, se vai começar pela prova de matemática, se vai começar pela prova que vocês se sentem mais confortáveis e por aí vai. A minha dica, tá? A minha dica como professor de biologia, não posso deixar de falar disso. Biologia, química e física, tá? Isso não é o que eu estou falando, são os números que mostram. A biologia é que tem uma maior média, portanto, teoricamente, é a prova mais acessível, tá? E eu gosto sempre de salientar isso com os alunos. Quando vocês forem começar a prova de ciência da natureza, a não ser que, especificamente, vocês sejam muito bom em química ou muito bom em física, que na real não é isso que acontece, mas se for o caso, né, vocês vão começar por uma dessas. Mas para quem, em via de regra, tem a biologia como prova mais acessível, começa por ela. Por que isso? Porque a biologia acaba te dando confiança, né? Então, começa por bio. Começa por bio, é uma prova que te dá mais confiança, tu vai mais confiante, ela não te causa um trauma, né? Não trava o teu sistema logo de cara, tá? Mas eu também não posso deixar de falar que como matemática é, sim, a prova mais importante que vocês vão fazer de domingo que vem, e por que eu tô falando isso? Porque ela que dá mais pontos, né? Se vocês gabaritarem a matemática, em alguns casos pode passar um pouquinho de 1000, né? 1003, 1005, 1010, por cálculos, né? Por média padronizado, pode passar um pouquinho de 1000. Para gabaritar ciências da natureza, vocês têm que ser muito bom em química, muito bom em física e muito bom em biologia. E mesmo assim não dá mais de 900 pontos, ou dá 900 e alguma coisinha. Então a minha dica começa pela prova de matemática, que além de te dar mais pontos, né, é uma prova que tu não precisa ser o craque para acertar lá 20, 25, 30 questões. Ela te dá um score muito bom, tá? E depois vai para ciência da natureza, começando por biologia, né, caso tu te sinta mais confortável. Geralmente vocês não fazem isso, geralmente vocês começam, né, por ciência da natureza, biologia, química. Biologia tá aqui, física, vocês tomam uma pedrada, e quando vai para matemática, vocês ficam patinando nas mesmas questões, e aí acabam, a via de regra é isso, tá? Acabam deixando as últimas 10, 15 de matemática, e aí joga a tua média lá para baixo, tá? Muito do tri, né? Porque dessas 10, 15 últimas, tem certamente algumas que são fáceis, tá? Vocês acabam, tá? A não ser que vocês, assim, ó, Soro, eu já tenho a minha estratégia desde o começo do ano e eu vou seguir ela até o final, porque eu fiz isso e tá dando certo. Beleza? Fez toda, né? Pra quem não tem, pra que... Oi, Giavno, pode falar, acho que não veio aqui teu áudio. Tipo, olha só, eu começo por matemática, eu sou péssima em matemática, mas tipo, eu começo por ela porque eu tô com mais energia no começo da prova, eu tô com menos sono, mais acordada. Exatamente. Também é uma boa observação. Com o passar da prova, o desgaste cerebral que a gente tem vai tornando nosso poder de decisão menor. Então, mais para o final da prova, as questões mais fáceis do que no começo. Então, realmente, também é uma boa observação. Fresquinho,
dá para derreter a matemática de cara. Eu sempre sugiro começar para mentoria no caso, redação, né? Matemática exige de vocês. Muito diferente da URGS, da saúde, né? Que não adianta ter que estudar mais biologia do que o resto, tá? Mas para a biologia... Tá travando aqui para mim também. A minha internet aqui, ela tá muito ruim. De repente, agora fica melhor só com a... Agora. Gente. Ai, ai. Alguém responda, por favor. Eu não tô conseguindo ouvir. Oi, Sor, tá dando para te ouvir agora. Tá, beleza. Bom, eu tô em Santa Catarina, não sei se é por isso que o acesso aqui em Garopaba é meio... E deu um temporalzão ontem aqui, meio que... meio que bagunçou tudo a rede aqui. Mas, bom, tá, eu vou tentar ser mais objetivo. Olha só, durante o revisão, ficou faltando alguns conteúdos que eu queria ter abordado com vocês, tá? Então, assim, ó, eu vou ser bem objetivo. Eu fiz uma revisão, que é a revisão lá da galera do grupo, para eles, que é uma revisão bem completinha, tá? Que a gente não teria tempo em 3 períodos aqui de revisar, porque eu tenho um hoje e 2 amanhã com vocês. Então, eu vou postar para vocês ali no grupo que vocês têm, o link, tá? Não, deixa eu até botar aqui já, para quem quiser, tá? Mas eu vou botar o link da playlist lá do revisão de Bio pro Enem, tá? Então vocês podem, né, fazer a revisão, né, para quem quiser, pode assistir depois. Deixa eu só postar aqui o link da playlist, ó. Deixa eu ver quantos vídeos. São, acho que 16 ao total, ou 15. Acabou de, acabou de abrir. Ó, foi aí o link para ali, ó, tá? Galera, nessa revisão do link tem tudo e mais um pouco. Então, eu até vou dizer assim, bem sinceramente para vocês, para que curso da saúde ou biologia não é peso, assim, né? Vocês podem assistir o vídeo em modo 2.0 tranquilamente. Vocês vão conseguir entender e vão conseguir aproveitar também. Agora, principalmente a galera do MED, né? Assistam, né, no modo normal. Algumas horas de revisão, né? São várias. Tá, mas, de qualquer forma, a gente vai ver alguns tópicos bem importantes aqui. E o que eu escolhi para a gente ver hoje é a fisiologia. Tá? O que o professor Giba trabalhou com vocês nesses primeiros períodos que ele deu aula ali?
Ele trabalhou divisão celular, respiração celular, comentou sobre o ciclo de Krebs e de Calvin, assim, por cima. Metabolismo energético. Isso. E ele falou um pouquinho de genética também. Tá, beleza. Então E a gente grupos vai ver sanguíneos. agora. Hã? Que, Gi? Essa última frase não vi. E grupos sanguíneos. Ah, tá, tá. Tá, beleza. Então eu separei aqui pra gente ver, ó, deixa eu apresentar aqui minha tela para vocês. Deixa eu só abrir aqui. Eu separei pra gente ver agora a fisiologia humana, tá? Claro, não vai dar para ver toda ela, né? Mas eu separei assim, ó, os quatro ou cinco principais sistemas, tá? E mesmo sendo uma revisão, vocês vão perceber que tá bem completinho. Tá? Eu vou falar bastante de todos eles. Deixa eu só me respondo se vocês conseguem ver o que eu tô espelhando aí. Tá aparecendo para vocês? Não? Puxa vida, e agora? Agora Tá tá, agora tá. aparecendo. Tá. Beleza. Beleza. Então é aqui que a gente vai tocar o barco, tá? Gente, ó, deixa eu só mostrar para vocês aqui rapidamente. A gente vai ver aqui da física, tá? A gente vai ver o sistema circulatório, a gente vai ver o sistema endócrino, o respiratório, o excretor e o digestório. A gente vai ver os 5 principais, tá? Então a aula de hoje é bem importante. Com certeza, 100% de certeza, aqui tem uma questão, beleza? Então, eu só peço para que, se alguém tiver alguma dúvida, para não ficar saindo da apresentação toda hora, mandem no áudio, tá? Mandem no áudio. Não adianta mandar um áudio dizendo que tem dúvida no chat, né? Mandem no áudio para quem tem dúvida. E não se sintam envergonhados de perguntar, né, gente? Vamos ser sinceros, né? A gente já tá na última semana do curso, a gente não tem porque tem vergonha mais. Beleza. O sistema, quando a gente fala em sistema circulatório, lembram que existe 2 sistemas circulatórios, né? O sanguíneo e o sistema circulatório linfático. O linfático não cai muito em prova, então a gente não vai abordar ele. Mas o sanguíneo cai bastante. E aqui eu trouxe para vocês as funções do sistema circulatório. Bom, como o próprio nome está dizendo, ó, circulatório, ele tem a ver com circulação de sangue. Então, se vocês lembrarem o que tem no sangue, vocês vão lembrar que a função do sistema circulatório é levar o sangue para todas as células do corpo, consequentemente fazendo tudo aquilo que tem no sangue entrarem nas células, ou saírem eventualmente. Então, ele é responsável por transportar principalmente o oxigênio e o CO2. Mas não esquecer também do monóxido. Né? O monóxido de carbono também é transportado lá dentro da hemácia pelo sangue, graças ao sistema respiratório. Distribuição de nutrientes para a célula. Por exemplo, vocês comem, a comida entra no estômago, sofre digestão, vai para o intestino, sofre absorção, e aí vai nutrir, né, o corpo. Principalmente a glicose. Né? A glicose que vem, né, todos os nutrientes, mas principalmente a glicose que vem da digestão, vai direto para a corrente sanguínea. Ele também, o sistema circulatório, é responsável por transportar os restos do metabolismo celular. O que são restos metabólicos da célula? São principalmente os compostos nitrogenados, que para vocês tem 3, tá? Compostos nitrogenados. Quem são eles? É a demônia, né? Eu brinco assim, porque ela tem um cheiro de horrível, a amônia. A ureia, que a gente secreta na urina, e o ácido úrico. Ou seja, eu sempre me esqueço qual é o bicho que secreta o quê. No final, a gente vai ver isso. Também é responsável por manter o equilíbrio de sais / água do nosso corpo, né? É através do sistema. Lembrem que quando a gente está com pressão baixa, a gente coloca um salzinho embaixo da língua, né? Esse sal cai na corrente sanguínea. Quando o sal cai na corrente sanguínea, os tecidos ao redor dos vasos e capilares sanguíneos sugam água. Melhor dizendo, os capilares sanguíneos cheios de sal sugam água. Então, caindo o sal na corrente sanguínea, cai também água, líquido na corrente sanguínea, o que aumenta o volume do sangue, aumentando a pressão, tá? Nesse caso, volume e pressão são grandezas proporcionais. Distribuição de hormônios, desde a glândula que é feita até lá onde vai atuar. Por exemplo, vamos pegar lá o pâncreas, né? As células beta-pancreáticas produzindo insulina e glucagon. A insulina e o glucagon são produzidos no pâncreas, são secretados através do canal pancreático lá no duodeno. Do duodeno elas caem na corrente sanguínea e vão auxiliar
as células do corpo a colocar a glicose, no caso da insulina, para dentro da célula. Então, é função também do sistema circulatório sanguíneo a distribuição desses hormônios. Ou a gente pode pegar lá vamos pegar lá a adenohipófise, né? Que ela secreta o GH, por exemplo, o hormônio do crescimento, que induz as células à divisão celular. Ela vai secretar lá no cérebro e isso aí vai cair na corrente sanguínea e parar em todas as células do corpo. Então, também é função do sistema circulatório essa distribuição, tá? Defesa do organismo, de que modo? Tá? O sistema circulatório, né, no que diz respeito ao sangue, no sangue a gente tem basicamente os glóbulos brancos, que são as células de defesa, né, que a gente pode chamar de leucócitos, e os glóbulos vermelhos, que é a hemácia, que é a célula que transporta gases. Então, apesar de não ser o sistema circulatório sanguíneo o responsável por produzir os glóbulos brancos, essa é a função, né, do sistema linfático, o sistema linfático produz os glóbulos brancos, por exemplo, linfócito T e B, mas é o sistema circulatório sanguíneo que distribui, né? Até se vocês lembrarem, vamos ver se vocês lembram, abre o microfone e me respondam essa aí, quer ver? Como é o nome da passagem de uma célula de defesa saindo do sangue, saindo de um capilar sanguíneo, para atacar aquele tecido que está sofrendo uma lesão? Então, imagine assim, ó, a gente tem lá um vaso sanguíneo, e aí a gente vai ter um tecido, né, que vai estar sofrendo lesão, que é esse tecido aqui, ó, tá? E aqui dentro do sangue tem várias células de defesa, elas têm que sair daqui e vir para cá para atacarem, né, possíveis organismos patógenos. Como é que é o nome disso aqui? Alguém lembra? Já caiu em prova isso. Diapedese. Diapedese. Repeti a pergunta. Tá, então o que é a diapedese? É a saída de uma célula de defesa do sangue para o tecido lesado. Por exemplo, no caso do coronavírus, as células de defesa saem dos capilares linfáticos e sanguíneos e vão atacar o vírus que está lá no tecido pulmonar e acabam causando a necrose do tecido e, eventualmente, a perda da capacidade pulmonar de respiração. Alguém ia fazer uma pergunta? Professor, qual a diferença entre anticorpos e leucócitos? Ou eles são as mesmas coisas? Quem é que perguntou isso? Emanuele. Ô, Emanuele, anticorpo é proteína de defesa. Tá? Então, o que é o anticorpo? É uma proteína específica ou de reconhecimento ou de agressão de uma determinada substância, de um determinado, por exemplo, organismo patógeno. Isso é o anticorpo. Célula de defesa é a célula responsável ou por produzir esse anticorpo ou por atacar e combater esse micro-organismo. A maioria das células de defesa produzem proteínas específicas para combater corpos estranhos. Ou seja, a maioria das células de defesa produzem anticorpos. Mas esse anticorpo pode ser liberado por essa própria célula de defesa na circulação sanguínea ou não. Ou esse anticorpo que a célula produz fica dentro dela na forma de uma vesícula, né? E quando ela engloba, por exemplo, vamos pegar o macrófago, tá? Vamos pegar o macrófago aqui, ó. Tá lá o macrófago, tá? Ele tem esse aspecto aqui de ameba. Dentro dele, né, ele tem os seus pseudópodos, seus fosfolipids. Dentro do macrófago, eu vou ter vesículas ricas em enzimas. Eu posso dizer que essas enzimas são anticorpos, tá? Eu posso dizer. E aí, quando o corpo fagocitário se forma, essas vesículas são liberadas e atacam. Outras não. Outras células, por exemplo, o linfócito B, vou desenhar ele aqui, ó. O linfócito B, que é o núcleo dele, ele produz várias proteínas específicas que combatem corpos estranhos e ele libera essas proteínas específicas na circulação sanguínea, tá? O linfócito B faz isso. Ele é uma célula produtora de anticorpos. Entendeu, Emanuele? A diferença entre um anticorpo e uma célula de defesa? Sim, obrigada. De nada. Beleza? Tá. Então, a defesa do organismo pela atividade leucocitária, né? Leuco é branco, então é a mesma coisa que leucócito é a mesma coisa que um glóbulo branco. Glóbulo branco. Tá. E a hemácia, né, branco? E a hemácia é a mesma coisa que um glóbulo vermelho. Além da conservação da temperatura nos animais endotérmicos. Bom, primeiramente, o que é um animal endotérmico? É, em aspas, a mesma coisa que animais de sangue quente, ou seja, são animais que preservam a temperatura
do corpo, independente da variação da temperatura ambiental. Por exemplo, não importa se a gente está aqui no Rio Grande do Sul, no inverno, a 5 graus, a temperatura interna do nosso corpo vai ser 37. A mesma coisa é que a gente for para, sei lá, para o Recife, no auge do verão, a 45 graus. A nossa temperatura interna vai se manter em 37. Né? Por quê? Porque nós evoluímos para isso. Quem são os animais de sangue quente para vocês? São aves e mamíferos. Aves e mamíferos. Quem não são animais de sangue quente? Todo o resto, né? Mamíferos. Aqui um E. Tá? Aves e mamíferos são animais que mantêm a temperatura do seu corpo constante. Por quê? Bom, o sistema circulatório sanguíneo transporta o sangue. Sangue é água. Então, eu estou transportando para o meu corpo sempre um líquido aquecido, né? É como se eu tivesse um sistema lá de serpentinas no corpo. Tanto é que, vamos ver se vocês conseguiriam responder essa pergunta de fisiologia. Por que as extremidades do corpo, elas esfriam mais rápidas? Por exemplo, por que dedo, ponta de nariz, ponta de orelha, ponta do dedo do pé, por que eles esfriam mais rápido? A gente tem a sensação de Tem prisão. circulação? Exatamente, Gi, tem menos circulação. E devido ao fato de ter menos circulação, é mais geladinho. Por isso o perigo, né? De caminhar sobre a neve, porque pode congelar os dedos, a pessoa perder os dedos, eles adormecem, eles congelam, e a pessoa nem sente, e aí pode ter que amputar lá. Tá? Então, é o nosso corpo que conserva a nossa temperatura. Tá? É o nosso sistema circulatório, desculpa, que conserva a nossa temperatura. Isso é muito importante, gente. Teve uma questão da NEM que perguntava, teve uma questão da URGS que perguntava qual era o sistema responsável por manter a temperatura corpórea. Sabe qual é a sacanagem? A sacanagem que tinha como resposta o sistema circulatório sanguíneo, tá? Que é aqui, ó, é responsável por manter, né, por conservar. Mas quem dá a sensação é o sistema nervoso. Então, a sensação de frio e calor que a gente tem é do sistema circulatório, é do sistema nervoso, desculpa. O sistema circulatório mantém, conserva quente. Mas o que diz pra gente se está frio ou se está quente é o sistema nervoso através das ramificações nervosas, lá dos neurônios terminais da nossa pele, por exemplo, tá? Então, o sistema circulatório mantém a temperatura, mas a sensação de frio ou calor não tem nada a ver com o sistema circulatório. Aí tem a ver com o sistema nervoso, tá? E eu trouxe aqui também, gente, deixa eu só apagar aqui para finalizar essa primeira parte, aquela clássica questãozinha de anatomia, pedindo para vocês identificar o nome de veia e artéria e dizer qual é o sangue que está passando ali dentro, por quê, aquela coisa toda. E para quem foi meu aluno já conhece, né? Eu já falei disso para vocês. Né? Para quem foi aluno do ano passado, de outros anos, ou já teve alguma aula, eu sempre faço um macetezinho para a gente lembrar disso. Né? Então, olha só, a gente tem duas circulações, que é a circulação pulmão-coração, que é a circulação pequena ou pulmonar, e a circulação grande, que é a circulação coração-corpo, que também pode se chamar de corporal ou sistêmica. Então, de novo, a circulação 1, que eu vou botar aqui para vocês, ó, tá? A circulação 1 é a circulação pulmão, coração, coração, pulmão. Essa circulação 1 é a circulação pequena ou pulmonar. E a circulação 2, que é a circulação coração, corpo, corpo, coração. Então, ó, coração, corpo, corpo, coração, tá? Essa circulação 2 aqui é chamada de circulação grande, sistêmica ou ainda corporal, tá? Enfim. E aí, né, para a gente entender melhor como é que funciona isso, para lembrar o nome de veia e artéria, a primeira coisa que a gente tem que fazer é imaginar que tem uma pessoa que está aqui aberta e a gente está vendo lá os pulmões dela, né, estariam aqui, e o coração dela estaria aqui. E aqui, sei lá, poderia ser a bexiga dela, sei lá, tá? Oi. Circulação grande. Grande, essa aqui, corpo, coração, corpo, corpo, coração, é a grande sistêmica ou corporal, tá? Tá, estou anotando aqui, obrigada. E essa circulação pequenininha aqui é a circulação, como o próprio nome diz, pequena, ou circulação pulmonar. Alguns autores podem chamar de cardiopulmonar, né? Eu tenho que fazer um exercício para manter meu cardio. Tu quer manter a boa ventilação mecânica entre os pulmões e o coração, tá? Basicamente isso. Beleza. Deixa eu apagar essa tinta aqui para mostrar outra coisa. Eu quero que vocês sejam capazes de, se a prova exigir, saber identificar o nome dos vasos. E aí aqui, ó,
Dos pulmões vem para o coração. E do corpo também vem para o coração. Então, seja vindo dos pulmões ou seja vindo do corpo, tudo que veio para o coração se chama veia. Ó, tá vindo para o coração, olha a seta entrando no coração, né? Tá vindo para o coração dos pulmões, então é a veia pulmonar. E aqui, ó, acompanha a seta. Tá vindo, né, do outro lado, mas tá entrando, ó, tá vindo para o coração de cavidades. Então é a veia cava. Foi? Ó, tudo que veio é veia. Veio do pulmão para o coração, veias pulmonares. Veio de cavidades para o coração, veia cava. Tudo que veio é veia. Se tudo que veio é veia, tudo que sai é o quê? Artéria? Artéria. E aí acabou, gurizada. E aí acabou. A artéria que sai levando sangue oxigenado, eu já vou explicar a diferença entre oxigenado e venoso para vocês. A artéria que sai levando oxigenado para todas as células do corpo é a artéria mais importante. É a artéria aorta. Artéria aorta, tá lá ela, ó. Tá? Além da artéria aorta que está saindo do coração, levando sangue oxigenado para todo o corpo, a gente tem uma segunda artéria que está saindo, né, do coração também, ó, levando sangue venoso para os pulmões, que a gente vai chamar de artérias pulmonares. Tá? Aqui a gente está vendo só uma, mas ela bifurca aqui, tá? Por isso que aqui está no singular, artéria pulmonar, mas são duas artérias pulmonares. Então, de novo, tudo que veio é veia. Se veio do pulmão, veia pulmonar. Se veio de cavidades, veia cava. Se tudo que veio é veia, tudo que sai é artéria. Saiu do coração a artéria mais importante, a aorta. E aqui saiu do coração para os pulmões as artérias pulmonares. Agora, eu vou explicar para vocês o porquê que esse lado, que a gente vai chamar de lado direito, esquerdo, esse aqui é o lado esquerdo, e esse aqui é o lado direito. É o contrário do que tu está vendo aí. Porque a gente tem que imaginar sempre em posições anatômicas, tá? Sempre em posições anatômicas. Então, a gente tem o lado direito e o lado esquerdo. Imagina que tem uma pessoa deitada numa mesa e tu está olhando ela de cima. É esse corte que tu está vendo. O braço direito da pessoa vai estar para o nosso lado esquerdo e o braço esquerdo da pessoa vai estar para o nosso lado direito. É como se fosse um espelho, né? Então, de novo, veio para o coração, veia. Saiu do coração, é artéria. Veio para o coração trazendo o sangue rico em oxigênio dos pulmões, veias pulmonares. Saiu do coração, se o que veio, o que sai é artéria. Saiu do coração rico em sangue, oxigenado, né? Para todas as cavidades corpóreas, através da artéria aorta. Tá, Sor, por que o lado esquerdo está em vermelho, ó, e o lado direito está em azul? Isso é uma representação esquemática, né? Óbvio que a gente tem veia e artéria nos dois lados, mas isso aqui é um esqueminha para a gente entender como é que é essa circulação. Por que isso? Porque esse sangue que está em vermelhinho, nós chamamos de sangue arterial. Por que ele é chamado de sangue arterial? Alguém sabe me dizer? Antes que alguém grite, porque ele circula dentro de artérias somente. Não, né? Prova disso é que eu tenho a veia pulmonar e o sangue que está vindo do pulmão para o coração através da veia pulmonar. Porque ele tem oxigênio. Boa! Ele tem uma alta concentração de O2, por isso que ele é chamado arterial. Então, todo o sangue que está representado em vermelhinho aqui, ó, veio da veia pulmonar, das veias pulmonares para o coração e saiu do coração através da artéria aorta. Esse sangue é rico em oxigênio. É ele que vai nutrir as nossas células com oxigênio para que haja lá, por exemplo, as etapas de oxidação da glicose no sangue, na célula, que é o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora. É graças ao oxigênio que isso acontece. Tá, só esse lado aqui, o direito que tem azul, é porque esse aqui é do Inter e esse aqui é do Grêmio? Caça a boca, rapaz. Esse lado que tá azul tá mostrando o refluxo, né, do sangue em direção ao coração. Porque aqui ele tá saindo, né, ó, através da artéria, e aqui ele tá voltando, né? Se o que veio é veia, o que saiu é artéria, lembra? Então ele tá voltando através da veia cava. A veia cava, o sangue que vai estar na veia cava, tanto na veia cava quanto nas artérias pulmonares, é um sangue chamado de sangue venoso. E é meio óbvio por que ele tem esse nome. Vocês poderiam associar que ele é um sangue venenoso, inclusive, tá? Por quê? Dióxido de carbono. Exatamente, ele tem uma alta concentração de dióxido de carbono, de CO2.
que é tóxico pra gente tem que eliminar ele, né? A gente tem que eliminar ele pra fora. Então, gurias e gurizes, eu quero que vocês lembrem disso. Tudo que veio é veia e tudo que saiu é artéria. O que veio do pulmão, veias pulmonares. O que veio de cavidades, veia cava. O que saiu, né, se o que veio é veia, o que saiu é artéria, o que sai levando sangue arterial, né, sangue arterial é bom, sangue oxigenado para todo o corpo é a artéria aorta. E o que sai levando sangue venoso para os pulmões é a artéria pulmonar. Entendido isso, gente? Sim ou não? Vamos lá, pessoal. Eu tenho a manhã inteira até as 11h20. Entendido, senhor. Muito obrigado. Então, isso daqui, qual é a minha dica para vocês, tá? Minha dica para vocês é, pegou a tua prova de bio, né, pegou teu Enem amanhã, já vira a última página lá, ou a primeira página em uma folhinha em branco, qualquer cantinho, e faz esse esqueminha. Porque a chance de ter uma questão de sistema musculatório é bem grande, tá? E aí tu já vai estar, com isso aqui bem fresquinho na tua cabeça. O senhor disse que o que veio, o que sai é artéria. Se veio do pulmão, veio pulmonar. Se veio de cavidades, veio a cava. Se saiu do coração, indo para todo o corpo, que a artéria mais importante, é a aorta. Se saiu do coração, indo para os pulmões, artérias pulmonares. O senhor disse que todo lado esquerdo é circulação do tipo arterial, e todo lado direito é circulação do tipo venosa, porque a circulação arterial é rica em sangue oxigenado, já a circulação venosa é rica em CO2. Tá? Outra coisa que eu preciso falar para vocês também em relação... mas eu vou passar aqui. Tem uma outra imagem que fica melhor de eu mostrar. Tá? Não. Desculpa, tá aqui. Ó. O tipo de circulação. Primeiro, o nosso coração, aqui até pode não estar aparecendo, mas ele tem 1, 2, 3, 4 cavidades, né? A gente vai ver melhor na próxima imagem. Mas o nosso coração, ele é tetracavitário, tal como de répteis crocodilianos e aves. Então, répteis crocodilianos, aves e mamíferos têm o coração com 4 cavidades. Além disso, eu trouxe aqui os tipos de circulação para vocês saberem. Quando ela é simples, quando ela é dupla, quando ela é aberta ou quando ela é fechada, quando ela é completa e incompleta. A nossa circulação, ela é dupla, ela é fechada e ela é completa. Agora, sabe dizer o porquê que ela é dupla e não simples? Porquê que ela é fechada e não aberta? Ou porquê que ela é completa e não é incompleta? Vamos ver. Por que ela é dupla? Por que a nossa circulação é chamada de dupla? Alguém aí, me ajuda. Porque passa 2 tipos de sangue? Pode ser, mas é porque o sangue... Se a gente for pensar a grossíssimo modo, não existe 2 tipos de sangue, né? Só existe porque é a gente que inventou isso. Mas o sangue que tá lá na gente todo sangue. Para diferenciar o que tem oxigênio do... Isso, aí sim. Tá, Porque aí tem sim. 2 canais de entrada e saída. Olha, eu gostei mais, não sei quem falou disso, mas eu gostei mais disso. Na verdade, por que a gente diz que o nosso sangue, a nossa circulação é dupla? Porque o sangue, ele passa 2 vezes pelo coração. Então, ele veio daqui, do pulmão, através da troca gasosa, entrou, passou uma vez, saiu, veio para o corpo, entrou de novo, passou a segunda vez e saiu. Então, a gente diz que a nossa circulação é dupla porque o sangue passa 2 vezes pelo coração. Ele passa uma vez, em aspas, com o sangue arterial e a segunda vez, em aspas, com o sangue venoso. Que, na verdade, a gente separou em arterial e venoso só por causa das concentrações gasosas, mas é tudo o mesmo sangue. Né? Então, é justamente por isso. Porque a nossa circulação, na nossa circulação, o sangue vai passar 2 vezes pelo coração. Ele entra para um lado, em aspas, limpo, com oxigênio, e depois entra pelo outro lado, em aspas, sujo, com CO2, tá? Então, é assim que acontece. Por que ela é dita fechada? Por que a nossa circulação é dita fechada? Porque passa por veias e artérias. Isso mesmo. Nosso sangue circula sempre dentro de vasos, tá? Sejam veias, artérias, capilares, vênulas, arteríolas, sempre dentro de vasos. Se a gente fosse lembrar lá, né, nos moluscos, por exemplo, ou nos anelídeos, a circulação deles era aberta, porque o sangue era depositado em grandes cavidades, que não é o nosso caso. No nosso caso, o sangue está sempre dentro de vasos sanguíneos, por isso que é fechado. E por que é completa ou incompleta? Essa aqui, normalmente, vocês bugam, vocês não lembram. Por que ela é dito completa? Hein, gente? Que passa por todo o corpo até chegar na coração. Seria muito bom. Olha, eu nunca tinha visto falar isso. Eu não sei, é a primeira coisa que veio na minha cabeça. Mas até, pra mim, faz muito sentido isso que você falou, né?
Não, mas ela é completa, Gi, na verdade, porque é o seguinte, não vai ocorrer a mistura. Percebe que desse lado não ocorre a mistura dos sangues, Gi. Desse lado aqui, que é o lado, né, pra gente esquerdo, e desse lado, que é o lado pra gente direito, tipo, então aqui, ó. Esse sangue que cai nesse lado do coração não se mistura com o que tá desse lado, tá? Então, em aspas, o sangue limpo com oxigênio nunca se mistura com, em aspas, o sangue sujo com CO2, tá? Entenderam isso? A palavra completo, eu não... Ela remete a outra coisa, eu concordo, tá? Mas para vocês, completa significa dizer, aqui, ó, puxa uma setinha, não ocorre a mistura dos sangues, tá? É isso que cai em prova. Beleza? Entendido isso, deixa eu passar para o próximo slide. Eu quero trazer para vocês, aqui está uma representação do que está ocorrendo lá num capilar sanguíneo, tá? Aqui, ó, as artérias, elas entram em contato com as veias. Em um determinado momento vai ter lá, né, o contato da artéria com a veia, tá? Isso aqui não é exatamente assim como está representado, mas é só para que vocês entendam. Vai chegar um momento que a ponta da artéria vai se conectar com a ponta da veia, ou o contrário, a ponta da veia com a ponta da artéria. E aí vai acontecer isso aqui, ó. Ó, o sangue que está sendo trazido pela hemácia rico em oxigênio vai sair, né, da hemácia e entrar na célula do tecido. Então, o sangue vai ficar pobre em oxigênio em determinado momento. E a célula rica. Ao passo que, em algum determinado momento, o CO2 produzido... Lembra onde que é produzido o CO2? O CO2 é produzido lá no ciclo de Krebs e lá na cadeia, lá na glicólise, né? A gente tem produção de CO2 na glicólise. A descarboxilação lá do ácido pirúvico para que ele vire acetil. Então, o CO2 produzido lá, dentro da célula, vai ser liberado para o sangue, né? A gente tem isso daqui, ó, ao nível de alvéolo pulmonar, né? Eu poderia dizer que isso aqui é os capilares do alvéolo, mas não são, mas eu poderia. Onde o oxigênio sai do sangue entrando na célula e o CO2 sai da célula entrando, no caso do alvéolo, dentro do alvéolo, né? Então, isso aqui, ó, não é hematose, tá? A hematose é a nível de alvéolo, não é isso aqui que está acontecendo. Mas eu só estou representando para vocês o que acontece. O sangue vai fornecer oxigênio para as células e captar o CO2 dela, tal como o sangue também fornece os nutrientes para a célula e capta a excreção dela. E aí esse CO2 vai ser levado para o alvéolo para ser eliminado através da expiração, e esses compostos nitrogenados vão ser levados lá para o glomérulo do rim, né, e eliminados através da urina, tá? Bom, mas o que eu quero trazer além disso? Eu quero trazer a diferença entre artéria e veia. Isso aqui já foi questão de Enem também. Se vocês lembrarem, teve um ano, não lembro quando é que foi, acho que foi 2015, por aí, 16, que tinha lá uma pessoa com o braço aberto e uma outra pessoa com os dedinhos, assim, nos vasos sanguíneos dessa pessoa empurrando. E aí formava um nódulo, né? E aí falava que o Harvey tinha, o cara da anatomia lá, tinha dado uma contribuição muito importante para o entendimento do sistema circulatório em humanos. E o que o Harvey, né, a questão está perguntando, o que o Harvey conseguiu provar através desse experimento ali, em que ele fez um tourniquet no braço da pessoa? Ele conseguiu provar que as veias possuíam válvulas. Essa é a principal, principal não, mas uma das, porque tem uma outra também, diferenças entre veia e artéria. Então, uma das principais diferenças entre veia e artéria é que veias possuem válvulas. O nome dessa válvula, inclusive, é válvula venosa, né? Diferentemente da artéria, que não tem válvula. Olha lá, o sangue flui no lúmen, né? Que é o canal por onde o sangue passa de dentro da artéria, livremente. O lume da artéria, o sangue passa livremente, ele flui. Já no lume da veia, não tem como ele fluir livremente, porque é como se ele tivesse dois portõezinhos aqui, ó. E esses portões controlam a passagem, dizendo sangue vai e sangue, principalmente, não volta. Então, é um sentido único. O sangue consegue subir, mas quando ele tentar voltar, ele está fechado. Tá? Então, a válvula, né, só permite a passagem em um único sentido. Então, uma das principais diferenças entre veias e artérias é que veias possuem válvulas venosas. A artéria não tem. Qual é a segunda diferença? A segunda diferença está aqui, ó. Percebam esse conjuntinho de células vermelhinhas aqui da figura, tá? Que é revestido externamente pela túnica externa. Aqui nesse desenho, nós removemos a túnica externa e só estamos vendo a túnica média. Percebam que a túnica média
é uma camada de músculo liso bem fininha. Aqui é uma única camada celular. Então, a túnica média das veias, né, composta por um músculo liso, é bem fina, tá? Ou pouco desenvolvida. Olha como é a túnica média das artérias. Olha aqui, ó. Né? A gente removeu aqui também para melhor compreender. Vamos supor que isso aqui tem a espessura de 0,1 centímetro. Tá? Então não chega nem 1 centímetro, é 1/10 de centímetro. E essa daqui, ó, olha o tamanho. Vamos supor que essa aqui tenha, né, 1 centímetro inteiro. Então, isso aqui é 9 vezes maior que isso. Tá? Então, isso aqui é 1,0 cm. Tá? Ou a gente pode dizer que isso aqui, sei lá, é 1 cm, isso aqui é 10 cm. Tá? Para ficar em melhor escala, para vocês entenderem. Isso aqui é 10 vezes mais desenvolvido que isso. Então, a camada de tecido muscular das artérias é bem desenvolvida. Né? Eu não vou botar que é bem grossa. Tá bem... mas eu poderia botar. Só que eu vou botar desenvolvida que é melhor. Bem desenvolvida. Alguém sabe me dizer por que artérias possuem a camada de músculo liso, que envolve elas, bem desenvolvida, e veias, em via de regra, possuem a camada de músculo liso que envolve elas, pouco desenvolvida? Alguém sabe dizer por que é isso? Porque a artéria aguenta mais pressão? Exatamente isso, parabéns, Gi. Porque, em via de regra, o sangue arterial flui numa pressão alta, que é a famosa, lembra da pressão 12/8? A pressão de 12, 120 milímetros de mercúrio. Então, o sangue arterial, ele é bem mais... ele tem uma pressão bem maior do que o sangue venoso, tá? Por exemplo, se eu cortar uma artéria, a probabilidade de espirrar sangue é real, pessoal. A artéria pode espirrar sangue a 2, 3 metros, tá? Então, se tu acertar uma artéria femoral, por exemplo, lá na perna, o sangue vai jorrar dali, tá? Em compensação, as veias não, né? O sangue, em via de regra, não tem força, tanta força assim para jorrar, tá? Então, por isso que as artérias têm uma camada de músculo liso mais desenvolvida que as veias. Foi? Bom, outra coisa que eu quero que tu analise, lembra que eu te falei que o coração tinha as 4 cavidades, né? É interessante você saber o nome das cavidades. Então, eu já vou dar uma dica, ó. Percebam o sentido das setas, tá? Ó, aqui vocês percebem que o sangue está entrando, né? Ó, a seta tá para cá, tá? E aqui a mesma coisa, ó, o sangue está entrando. Então, o sangue sempre chega, né? O sangue sempre entra no coração pelos átrios. O sangue sempre entra no coração pelos átrios. E percebam que aqui está saindo. Então, o sangue sempre sai do coração pelos ventrículos. De novo, o sangue sempre chega pelos átrios e sempre sai pelos ventrículos. Se o sangue está chegando nos átrios, ele está chegando de vasos que estão trazendo o sangue para o coração. Ou seja, o vaso veio para o coração. No átrio esquerdo, veio das veias pulmonares. Estão aqui elas, ó. Veio das veias pulmonares. No átrio esquerdo, ele veio através da veia cava. Então, veio para o átrio esquerdo das veias pulmonares e veio para o átrio direito através da veia cava, tá? Se quando ele veio é veia, quando ele sai é artéria. Então, ele sai do ventrículo esquerdo pela artéria aorta. Tá aqui ela, ó. Aqui tá os canaizinhos dela, ó, lá. E ela vai bifurcar lá pro tronco braquiocefálico e a subclave esquerda e pulmonar esquerda. Tá? Ela tem essa trifurcação aqui, tá? Então, saiu, né, do ventrículo esquerdo pela aorta. E do ventrículo direito, ele vai ser por onde? O órgão, já sabe, né? Se o que veio é veio, o que sai é a artéria. Saiu para o corpo, a mais importante é a aorta. Saiu para os pulmões, tá aqui, ó. A artéria pulmonar esquerda e a artéria, tá aqui ela, pulmonar direita. A gente não tá vendo, mas ela tá aqui, ó, mesma corzinha, ó. Tá vendo? Lembra que eu tinha falado que eram artérias, porque eram duas, né? Ela bifurcava, ó, uma vem para o esquerdo, a outra vem para o direito, tá? O que eu quero trazer com esse desenho para vocês? Mais do que o nome de veia e tudo mais por aí. Eu quero trazer o seguinte, ó. Eu quero trazer esse número, o número 32. Tá? Tu pode botar assim, em cima bem em cima do coração, assim, ó, 32. Por que 32? Porque 32 vai ajudar vocês a botarem nome nisso e nisso, que são as válvulas cardíacas, tá?
Essa valvulinha nós vamos chamar de tricúspide. Olha lá o 3. Está do lado, né, direito, esquerdo para quem está olhando no vídeo, mas direito para quem está deitado lá. Né? Então, a válvula que conecta o átrio direito ao ventrículo direito é a válvula tricúspide. E a válvula que conecta o átrio esquerdo ao ventrículo esquerdo é a válvula bicúspide. Pode também se chamar de mitral, mas bicúspide normalmente é o nome que a prova dá para ela, tá? Então, tricúspide e bicúspide, ou mitral, tá? Lembra que a válvula do 2 pode ter dois nomes, bicúspide ou mitral. A trigúspide não. Só vai se chamar de trigúspide, tá? Claro, tem outras válvulas, né? Semilunar e por aí vai, mas a gente não aborda com vocês isso no ensino médio. Então lembrem do 32. Pega um coraçãozinho e já escreve 32 lá em cima. Tricúspide, né? E bicúspide ou mitral, tá? São as válvulas que permitem conexão dos átrios com os ventrículos. Outra coisa que eu quero trazer para vocês, aqui está, né, a anatomia externa do coração. Eu quero trazer para vocês, chamar a atenção para vocês disso aqui, ó. Estão vendo esses vasinhos aqui, ó? Para quem já comeu coraçãozinho de galinha, né? Ah, eu sou vegano. Ah, desculpa, vegetariano, enfim. Mas para quem já comeu, vocês podem perceber, talvez vocês não consigam perceber porque o coração de frango é pequenininho, mas pegaram de boi, que é muito parecido com de humano, ou de porco, que é 99% de compatibilidade com o coração humano, vocês conseguem ver bem nitidamente isso aqui. O que é isso aqui que eu estou trazendo? Alguém sabe dizer o nome desses vasos, assim, dessas artérias? Sabem dizer o nome delas? São as coronárias. Por que eu estou trazendo elas? Porque o coração é feito de músculo, né? Músculo cardíaco, que nós chamamos de, carinhosamente, miocárdio. O miocárdio, que é o músculo cardíaco, né, é o tecido cardíaco, é composto por células cardíacas, que nós chamamos de miócitos. Essas células são nutridas por sangue, oriundos da circulação sanguínea. Então, pessoal, o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte, ó. Esse coração, ele está com depósito de gordura nas suas coronárias, o que vai acarretar no entupimento das coronárias. Se as minhas coronárias entopem, eu posso ter um infarto. O que é um infarto? Né? Pode ser um infarto fulminante, inclusive, e a pessoa levar à morte, do miocárdio. É quando não tenho um aporte sanguíneo. In é não, farto é fartura, né? É disponibilidade. Então, a disponibilidade de sangue não é suficiente. E aí, a célula acaba não nutrindo o tecido acaba lesionando e, eventualmente, morrendo. Então, o infarto fulminante do miocárdio é acarretado pelo acúmulo de placas de gordura nas coronárias. Quando as coronárias estão com gordura acumulada, né, fazendo com que o tecido cardíaco, nós chamamos de miocárdio, não seja abastecido com sangue, essas células podem morrer. E aí a pessoa desenvolve um infarto do miocárdio. Tá, mas qual é a função das coronárias? Por que elas são importantes? Porque é elas que, melhor dizendo, levam sangue com O2 e nutrientes para nutrir o miocárdio. Tá? Então, são as coronárias que levam sangue com oxigênio e nutrientes para nutrir o miocárdio. Se eu não tenho bom funcionamento, bom fluxo das coronárias, o tecido cardíaco morre. E aí a pessoa tem um infarto. Que, olha só que interessante, é a maior causa de morte no BR. Entre homens com 45 e 60 anos, tá? A maior causa de morte em homens de 45 a 60 anos são por infarto fulminante do miocárdio. Sor, o que causa o infarto fulminante do miocárdio? Tu já sabe, né? Esse infarto está sendo causado pelo entupimento das coronárias, que não conseguem levar sangue
oxigenado e com nutrientes para nutrir o miocárdio. E aí as células cardíacas morrem e o coração do nada, né, dá o piripaque lá. Professor, o que pode ser feito? Bom, primeiro, o ideal, praticar atividade física, ter bons sonos, não fumar, não beber, não se estressar. O ideal é isso. Professor, mas vamos supor que meu pai, assim, eu tenho aquela barriguinha de chope, fuma, o pai tá sempre estressado. Professor, qualquer hora vai dar um piripaque no coração do pai. Exatamente, qualquer hora vai dar um ataque cardíaco no teu pai. Tem que ter sorte para esse ataque cardíaco não ser fulminante, tá? Mas o que a gente pode fazer hoje em dia, a gente pode religar uma coronária na outra, fazer a famosa ponte de safena. A gente também pode, né? Vamos supor que o vaso sanguíneo coronário está aqui, ó. E ele está obstruído lá com gordura. A gente pode enfiar um caninho aqui. Oi. O que significa, tipo assim, um fulminante? De uma hora para outra, do nada, tá tudo bem, tudo bom e pá. Fulminante, exatamente. Fulminante é quando não dá sinal. Não dá sinal. A pessoa que, às vezes, o infarto pode ser silencioso, Gi, tá? O infarto, a pessoa pode ter infartado e não ter tido nenhum sintoma, tá? Mas é que talvez o infarto fulminante do miocárdio, que é o do coração, normalmente a pessoa sente uma dor muito forte no peito, tá? E eu não estou falando do aneurisma, né? Que o aneurisma aneurisma é a ruptura de um vaso, tá? Cerebral, que também pode ser, né, devido a entupimento. Normalmente é devido a entupimento. Embora o aneurisma tenha outras causas, como fatores genéticos, né? E principalmente alcoolismo e tabagismo contribui muito para isso. Mas o termo fulminante é porque, na maioria das vezes, leva à morte. Tá? Na maioria das vezes, leva à morte. Do nada, né? A pessoa tá bem, tá trabalhando, e pum, não tem o que fazer mais. O coração dela morreu, né? O motor dela fundiu, em aspas, tá? Mas o que eu tô falando para vocês, isso aqui pode ser, né, corrigido com uma ponte de safena, que é a extração da safena, que é uma artéria lá da perna, e inserção dela através de uma cirurgia nas coronárias. Ou pode ser passado o famoso catéter, a pessoa faz um cateterismo. Geralmente o cateterismo é seguido da introdução de uma molinha chamada stent. Então a gente pode fazer transplante de coronária, fazer um cateterismo ou ainda colocar o stent, tá? Vou só ver que hora é agora, pessoal, porque eu acabo me empolgando aqui. Não... Ih, a gente tem 5 minutos. Gente, eu vou terminar só o sistema circulatório, né? Porque não vai dar tempo de terminar o resto. Mas eu peço, assim, pessoal, encarecidamente, por favor, assistam os vídeos que eu coloquei na playlist Revisão Enem. Por favor, vai ajudar muito vocês, tá? Vai ajudar muito vocês. Eu faço várias perguntinhas lá, tá? Que daí vocês podem responder nos comentários. Eu vou dar todo o apoio que vocês precisam nessa semana de reta final. Mas é importante que vocês assistam, tá? Então, de coração, gente, era isso, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui já vai começar o endócrino. Aqui, pessoal, eu ia destacar com vocês os principais hormônios que a gente precisa saber para a prova do Enem, tá? Eu vou só destacar eles aqui, tá? Para vocês quiserem dar uma estudada hoje de noite, mas tem naquela playlist lá. A saber, ocitocina e ADH, né? Ocitocina é aquele hormônio tão importante para fêmeas de mamíferos, obviamente, nas mulheres também. E o ADH, né, aquele hormônio que já apareceu no Enem, que é o hormônio antidiurético, o próprio nome está dizendo, ele inibe o xixi, ele inibe a diurese. O GH, que é o do crescimento, o FSH e LH, que são hormônios gonadotróficos, né, vão atuar no desenvolvimento das gônadas masculina e feminina, e a prolactina. Então, da adenohipófise é esse aqui, tá? E os da neuro são esses dois. O TSH e o ACTH não são importantes? São, mas não aparecem em prova. Então, a gente não vai estudar eles. Não é que não aparecem, né? Nunca vai aparecer no Enem, o Enem tem apenas 20 anos, tá? O da tireoide, T3, T4 e a calcitonina. Lembrando que a calcitonina, ela vai causar a baixa concentração de cálcio no sangue, porque ela tira cálcio do sangue e bota nos ossos. E o da paratireoide, o paratormônio é o contrário. Ele causa hipercalcemia, né? Que é tirar cálcio dos ossos e colocar no sangue. Então, quando as meninas, isso aqui tem muito a ver com a osteoporose, tá? O paratormônio. O paratormônio faz com que as mulheres, principalmente depois da menopausa, não produzam mais isso, a calcitonina. Ou seja, elas não conseguem mais
tirar cálcio do sangue. Elas só conseguem botar. Elas só têm a superexpressão de paratormônio. E aí o que vai acontecendo? As meninas vão tirando cálcio do osso para colocar no sangue, né? Para tentar aumentar isso aí. E aí o osso fica cheio de furo, poroso. E aí a avó tá lá com 70 anos limpando um troço, e ela cai no chão e diz que tá doendo muito a perna, e vocês levam no hospital a perna tá quebrada. E aí vocês falam, a avó caiu um tombo e quebrou a perna. E na verdade não, né? Ela tava lá fazendo as atividades dela, quebrou a perna enquanto estava em pé, e aí falsejou e caiu, tá? Então a queda do osso não é oriunda da queda, é pelo contrário. A queda do osso é a causadora da queda do osso. A quebra do osso é a causadora da queda, tá? Insulina, sempre, né? É o hormônio flanelinha. Lembra que ele fica lá na entrada da célula gritando para a glicose: ei, glicose, aqui tem vaga, entra. E aí a glicose sai do sangue e entra na célula. Então ele causa a baixa concentração de glicose sanguínea, a hipoglicemia. O glucagon é o hormônio antagônico, né? Se a insulina manda a glicose sair do sangue e entrar na célula, o glucagon faz o contrário. Ele manda, em aspas, a glicose sair da célula e entrar no sangue, né? Então ele vai falar: ei, glicogênio, quebre os seus estoques e libere no sangue. Então ele aumenta a concentração de glicose no sangue, tá? A adrenalina sempre é o hormônio do cagaço, né? Situação de fuga ou luta. Então ele aumenta batimentos cardíacos, vasodilatação, a frequência respiratória, a concentração de glicose no sangue. E ao contrário do que todo mundo pensa, a noradrenalina não é o hormônio antagônico da adrenalina, tá? Isso é muito comum de pensar, né? Ah, a adrenalina aumenta a frequência cardíaca total, acelera tudo. E a noradrenalina baixa. Não. Qual é o hormônio antagônico da adrenalina? É a acetilcolina. Isso aqui é um... Meu Deus. Acetilcolina. Que é ele que manda baixar tudo, tá? Os glicocorticoides da adrenal ali, né? Eu não vou falar nem dos mineralocorticoides, então esses dois aqui não precisam saber, nem esse, nem esse. Testosterona sempre é o hormônio que induz a diferenciação das características sexuais secundárias. Nos meninos é o que manda a voz engrossar, ter mais músculo, e o pelo, e ser mais grosso, ter mais pelo também. Nas meninas, devido ao fato de as meninas terem pouca concentração de testosterona, voz mais fina, não tem tanto pelo e a quantidade de músculo é menor. O estrógeno e progesterona são hormônios ovarianos, né, vão atuar lá nas células do ovário. Então o estrógeno, lá na fase proliferativa, mandando o endométrio ficar grosso, melhor dizendo, mandando descamar o endométrio, né, e a progesterona mandando o endométrio ficar grosso. Então aqui manda afinar e aqui manda engrossar, porque aqui tem que manter a gravidez, lembra? Então o estrógeno é secretado nos primeiros 15 dias do ciclo, e a progesterona é a partir da liberação do ovócito, tá, pelo corpo lúteo, a partir do 16º até o 28º. Tá? Pena que a gente não tem tempo para revisar isso aqui, mas isso aqui é bem importante para mim. Tá? E a pineal com a melatonina. Por que eu trouxe a pineal com a melatonina? Porque é ela que controla o ritmo circadiano, de dizer que durante a noite nós devemos descansar e durante o dia nós devemos estar ativos, tá? Então isso aqui é uma revisão bem rapidinho do sistema endócrino, mas lembrando daquela playlist, ele tá lá completinho para vocês, beleza? Gente, desculpa por não ter conseguido mostrar, a internet não tá muito boa aqui, eu também não quero tomar muito tempo de vocês, porque vocês já têm outra revisão, mas, gente, por favor, assistam a playlist que eu botei lá para vocês, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar ali, pode mandar no grupo que vocês estão lá, né, do intensivo, ou no grupo da galera que já estava com nós desde lá de março, ou eventualmente aí nas redes sociais, aí vocês podem me mandar lá que eu ajudo vocês também, podendo comentar lá nos videozinhos do YouTube, tá bom? Um beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham aproveitado nessa revisãozinha, e até amanhã, a gente tem 2 periodinhos, tá bom? Dê um tchau pro Sorei, tchau pessoal!